Você já parou para pensar que talvez os eventos que estamos vivendo hoje estejam prefigurando um futuro profetizado há milhares de anos? A Bíblia, em particular o livro de Daniel, traz uma visão assustadoramente precisa de um mundo em crise, onde o medo, a enganação e o controle global estarão à espreita. E o mais chocante, muitos acreditam que, em 2025, essa profecia pode estar prestes a se cumprir. O que Daniel previu sobre impérios mundiais, a ascensão de um líder global, a marca da besta, a abominação da desolação, tudo isso está cada vez mais presente no cenário global. É difícil não se perguntar: estamos nos aproximando do fim dos tempos? Estamos nos aproximando do momento em que o anticristo surgirá como o salvador de um mundo à beira do caos? A paz prometida será real, ou apenas um disfarce para o controle total? E o papel de Israel, centro da profecia, será decisivo para as próximas etapas dessa história? Nesse contexto, o que você está fazendo agora para se preparar? Neste texto, vamos explorar como as profecias de Daniel estão se alinhando com os sinais dos nossos tempos, analisando como os impérios, o anticristo e a luta espiritual que enfrentamos podem se manifestar em 2025. Prepare-se para uma jornada de reflexão profunda, que não só traz à tona os desafios do futuro, mas também oferece uma oportunidade para despertar para o que realmente importa: sua fé, sua visão e sua preparação para os tempos que estão por vir. Daniel 7 é uma das visões mais poderosas das Escrituras, descrevendo 4 grandes animais que representam os impérios mundiais ao longo da história. A visão começa com um leão, simbolizando a Babilônia, seguido por um urso, Pérsia, um leopardo, Grécia, e finalmente, uma besta feroz, com dentes de ferro, que muitos associam ao Império Romano. Essa besta, mais terrível de todas, é vista por muitos como uma metáfora para os impérios modernos e a crescente globalização que estamos testemunhando. Isso se conecta diretamente com a sensação de que estamos no limiar do final dos tempos, onde tudo parece caminhar em direção a um governo único, uma marca da besta que promete controle total. Ao refletir sobre os impérios que Daniel viu, é impossível não traçar paralelos com a situação política e econômica atual. O que vemos agora, com as grandes potências como o Zeboaxuá, a União Europeia e a China crescendo em influência, pode muito bem ser uma representação do último império, aquele que Daniel descreveu como o mais cruel. Esse império, simbolizado pela besta feroz, será marcado por um controle absoluto sobre a economia, a política e, claro, a liberdade individual. E não é difícil ver como esse controle pode levar à enganação, fazendo com que muitos se percam em sua busca por segurança e estabilidade. Porém, o que mais assusta é o fato de que, em meio a essa crescente globalização, muitos parecem cegos espiritualmente. Em vez de buscar uma solução divina para os desafios do mundo, muitos se entregam à busca por soluções humanas e imediatas. Isso se reflete na forma como as pessoas se rendem ao medo, aceitando o sistema que se apresenta diante delas, sem questionar o que está por trás. O anticristo, como descrito nas profecias, surgirá nesse contexto, manipulando as emoções e medos da população para estabelecer sua tirania, deixando os fracos e perdidos à mercê de sua enganação. Esse movimento em direção a um governo global pode ser observado na crescente interconexão entre os países e as grandes corporações, que controlam quase todos os aspectos da vida cotidiana. As decisões políticas, econômicas e até mesmo sociais são tomadas por um número pequeno de elites, com a maioria da população totalmente à mercê das suas decisões. Isso cria um clima de medo e incerteza, onde a maioria dos indivíduos sente-se impotente diante das forças que moldam o destino do mundo. Em um cenário como esse, as palavras de Daniel parecem mais relevantes do que nunca. Por exemplo, se olharmos para o mercado financeiro global, vemos uma pequena quantidade de grandes corporações ditando as regras do jogo. Bancos, empresas de tecnologia e redes de comércio têm mais poder de influência do que muitos governos. E isso pode ser uma porta de entrada para o que Daniel previu: um sistema onde a liberdade das pessoas é restrita e controlada por um poder centralizado. O que parecia uma promessa de estabilidade
pode ser a semente de uma grande enganação, e muitos, cegos para o perigo, podem acabar aceitando a marca da besta como um mal necessário para a sua sobrevivência. Há quem acredite que essa concentração de poder é inevitável e que, em algum momento, seremos forçados a aceitar o sistema proposto. O anticristo, portanto, surgiria como um líder carismático que oferece uma solução para os caos que se aproxima. Mas o que muitos não percebem é que essa solução pode ser a própria perdição, uma vez que a promessa de paz global esconde um controle total sobre as vidas de todos. Muitos serão enganados, seduzidos pela ideia de um mundo sem conflitos, mas à custa da liberdade individual e da soberania divina. Se observarmos mais de perto a forma como as pessoas estão se relacionando com a tecnologia, podemos ver que estamos criando as condições ideais para o cumprimento dessas profecias. Nossos dados estão sendo coletados e monitorados o tempo todo, e a privacidade, uma vez considerada um direito fundamental, está sendo sacrificada em nome da conveniência e da segurança. Isso só aumenta o medo e a sensação de impotência, e cada vez mais, as pessoas aceitam esse sistema sem perceber que estão sendo preparadas para algo muito maior, a chegada do anticristo, que usará essa tecnologia para controlar as massas. Nos próximos anos, esse controle se tornará cada vez mais explícito. As ferramentas tecnológicas que usamos no cotidiano, desde os smartphones até as redes sociais, estarão cada vez mais integradas a um sistema global, onde nossa vida pessoal será observada, analisada e controlada. O medo, gerado pela falta de controle sobre nossa própria existência, pode levar muitas pessoas a aceitar passivamente a marca da besta, um símbolo de lealdade a esse sistema de governo global que promete segurança, mas que, na verdade, os leva à perdição. É claro que ainda existe a chance de resistência. Em vez de seguir cegamente, podemos começar a questionar o sistema ao nosso redor e perceber as armadilhas que estão sendo postas diante de nós. O verdadeiro desafio não é só entender a profecia de Daniel, mas saber como nos preparar espiritualmente para resistir à tentação de aceitar esse sistema que está sendo arquitetado. Como podemos fortalecer nossa fé e espiritualidade em um mundo que está se tornando cada vez mais materialista e controlado? A resposta está no aprofundamento do nosso conhecimento espiritual, na leitura das Escrituras e na busca por um relacionamento mais íntimo com Deus. Por fim, devemos lembrar que a visão de Daniel não é apenas uma previsão do que acontecerá no futuro. Ela é um aviso para o presente. O que está acontecendo agora é a preparação para o fim dos tempos. E se não estivermos alertas, podemos ser engolidos por esse sistema de controle global que parece tão irresistível. A luta contra a marca da besta, o falso profeta e o anticristo já começou, e só aqueles que estiverem espiritualmente preparados terão a força para resistir. Não podemos ignorar esse alerta. O que Daniel viu deve nos servir de guia para manter nossa fé firme e nossa visão clara. Com isso, é impossível não refletir sobre o que está por vir. O império da besta, representado por uma figura de poder global, está mais próximo do que imaginamos. E com ele, virá a tentação de aceitar uma falsa paz, um sistema de controle que pode parecer a solução para todos os problemas, mas que, no fundo, nos levará à perdição. O que Daniel nos ensina é a necessidade de discernimento, de uma visão clara e de uma fé inabalável para que não sejamos enganados, como tantos serão, pela promessa de um futuro seguro que, na verdade, é a porta para o sofrimento eterno. E com isso, podemos entender que essa história não terminou, mas está apenas começando a se desdobrar. A figura da besta, presente tanto em Daniel 7 quanto em Apocalipse 13, é uma das mais temidas em todo o livro sagrado. Nos dois textos, a besta é retratada como uma criatura de grande poder, com habilidades que transcendem o entendimento humano. O que torna essa figura tão assustadora não é apenas sua força física, mas a maneira como ela simboliza um governo global opressor, dominado pelo anticristo. Em um futuro não muito distante, muitos acreditam que a besta, com suas diversas cabeças e chifres, representará um sistema de controle global, que tomará as rédeas de um mundo à beira do colapso, carregando consigo a marca da besta, que será imposta àqueles que quiserem sobreviver. A conexão entre as visões de Daniel e Apocalipse é clara.
Ambas falam de um ser maligno que surge em um período de grandes tribulações. O que muitos não percebem é que esse governo global, que muitos chamam de besta, não virá de forma bruta ou selvagem. Ele surgirá disfarçado de solução para os problemas do mundo. Como já vimos ao longo da história, aqueles que prometem soluções rápidas e simples para crises globais como fome, pobreza ou guerra, muitas vezes escondem intenções bem mais sombrias. E não é difícil imaginar que, em breve, um líder mundial surgirá, trazendo com ele a promessa de paz, mas a que custo? A paz falsa que levará à perdição de todos que caírem na enganação. Esses líderes, como o próprio Anticristo, não aparecerão com sinais evidentes de sua verdadeira natureza. Ao contrário, eles se apresentarão como salvadores, oferecendo uma saída do caos e da confusão que dominam o mundo. Mas será apenas uma fachada. Por trás de seus sorrisos e promessas, estarão tentando colocar a marca da besta em todos os que aceitarem o seu sistema. O medo e a enganação serão as armas principais desse sistema, e muitos serão enganados, pois, cegos espiritualmente, não verão a verdadeira face dessa besta. O apelo será forte. Aceite a marca, e você terá acesso a uma vida sem dificuldades, segurança e estabilidade. Mas essa promessa será apenas uma mentira. Em nossos dias, já podemos ver o começo dessa grande manipulação. O crescente controle sobre as informações, a economia e a liberdade individual já são sinais de que a besta está sendo forjada em alguma parte do mundo. Pense nas grandes corporações que hoje dominam a internet, monitorando todos os passos das pessoas, ou nos governos que monitoram cada aspecto da vida privada de seus cidadãos. O controle da informação é apenas o primeiro passo para o controle total. É como uma preparação para o grande evento, onde todos ou quase todos serão forçados a aceitar o sistema e, eventualmente, a marca da besta. Como podemos resistir a isso? A resposta está em não ceder às falsas promessas de um mundo que tenta nos afastar da verdadeira liberdade espiritual. Agora, imagine um mundo onde todas as pessoas são obrigadas a usar uma única moeda digital global. Em vez de usar dinheiro em espécie, tudo será rastreado e controlado através de sistemas digitais centralizados, onde a informação de cada compra, movimento e interação social estará à disposição das autoridades. Nesse cenário, aqueles que se recusarem a seguir as regras e aceitar o controle serão deixados para trás, marginalizados e, possivelmente, até eliminados. Isso é o que Daniel e Apocalipse previram, um sistema de controle que vai além do físico, afetando a alma e o espírito de todos os que forem seduzidos pela falsa paz e segurança. O anticristo será um mestre manipulador, utilizando a tecnologia e os meios de comunicação para criar uma imagem de autoridade incontestável. Ele se apresentará como alguém que pode resolver todos os problemas, trazer paz e garantir prosperidade a todos, mas a verdade será que ele estará trazendo a perdição. Muitos que na sua fraqueza espiritual cederem a esse sistema, se verão no pior dos destinos, seguir um falso profeta até o fim dos tempos, perdendo suas almas. As Escrituras alertam sobre isso, mas apenas aqueles que estiverem vigilantes, espiritualmente fortes, serão capazes de resistir à tentação. E não podemos esquecer que no final dos tempos, os verdadeiros crentes serão perseguidos. A besta não fará distinção, e aqueles que se opuserem ao seu domínio serão considerados inimigos do sistema. A fé se tornará uma ameaça, e os cristãos serão os principais alvos da perseguição. Por isso, é importante que, desde já, estejamos nos preparando. A resistência a esse sistema, ao anticristo e à marca da besta, exige coragem, clareza de visão e uma fé inabalável. Como podemos fortalecer nossa fé diante de um futuro tão incerto? A resposta está em nos aprofundarmos no conhecimento espiritual, orando e mantendo nossa conexão com Deus firme. A chegada da besta não será um evento isolado. Ela será precedida por uma série de sinais que já estamos vendo acontecer. A fragmentação das nações, o aumento das tensões geopolíticas e o controle das grandes potências sobre os recursos globais são apenas alguns desses sinais. À medida que o mundo avança em direção a 2025, podemos esperar uma aceleração desses eventos,
onde as nações buscarão unificação sob uma liderança global, talvez com um líder carismático. E quando isso acontecer, muitos, cientes ou não, se verão à mercê dessa tirania, cegos para a verdadeira batalha espiritual que se trava por trás das cortinas. Os falsos profetas, figuras-chave no engano do anticristo, serão os agentes que facilitarão a aceitação desse novo sistema. Eles virão de todos os lados, oferecendo soluções para todos os problemas, desde a crise climática até a desigualdade social, tudo com a promessa de um mundo mais justo. A tentação será forte, pois será difícil distinguir entre o que é verdade e o que é pura manipulação. No entanto, aqueles que se mantiverem firmes em sua fé, que não se deixarem levar pelas falsas promessas, conseguirão escapar desse engano. A verdadeira paz só virá quando estivermos com Cristo, não com esse sistema de enganação que o anticristo tentará impor. Ao refletir sobre as palavras de Daniel e Apocalipse, é essencial entender que a marca da besta não será apenas um símbolo físico, mas uma marca espiritual. Aqueles que aceitarem o sistema global de controle estarão se afastando de Deus, colocando suas almas em risco. A batalha será tanto espiritual quanto física, e aqueles que não estiverem preparados, que não estiverem atentos aos sinais, serão os mais vulneráveis. Em 2025, estamos à beira dessa transição, e agora é o momento de fortalecer nossa fé, de abrir nossos olhos espirituais para os enganos que estão por vir. Portanto, ao olhar para os sinais dos tempos, a pergunta que devemos fazer é: estamos realmente prontos para resistir? Estamos preparados para enfrentar os falsos profetas e as tentações do anticristo, que virão disfarçados de soluções para um mundo em crise? Só aqueles que se prepararem espiritualmente terão a força necessária para enfrentar o que está por vir. A besta pode ser poderosa, mas Deus é infinitamente mais forte. E é a nossa fé em Deus que nos permitirá superar esse grande teste de fé no final dos tempos. A profecia de Daniel 9:27 fala sobre um período crítico de 7 anos, que muitos interpretam como o reinado do anticristo. Em um contexto de engano e promessas de paz, a figura do anticristo se estabelece como um líder global que será capaz de resolver os maiores conflitos do mundo. Ele surgirá com uma solução para os problemas que assolam a humanidade, oferecendo um tratado de paz com muitas nações. Porém, a verdadeira intenção desse governante será mais diabólica do que qualquer um pode imaginar: destruir a verdadeira fé e controlar a humanidade. A marca da besta será a forma mais visível de sujeição ao sistema, algo que, para muitos, parecerá ser a única saída para sobreviver. O momento mais chocante da profecia de Daniel 9:27 é a abominação da desolação. Muitos estudiosos acreditam que esse momento se refere a um evento onde o anticristo rompe o tratado de paz e começa a demonstrar sua verdadeira natureza. Será um evento de enganação em massa, onde o mundo inteiro, em sua maioria, cegos espiritualmente, serão levados a acreditar que ele é o Salvador. Mas, na realidade, ele estará conduzindo todos para a perdição, forçando-os a aceitar a marca da besta, que simboliza a lealdade ao sistema e ao seu poder absoluto. Este será um período de grande tribulação, onde aqueles que resistirem serão perseguidos com uma crueldade sem precedentes. Imagina-se, então, o caos que se instala quando o anticristo quebra a sua aliança com Israel, o ponto crucial dessa profecia. Ele fará com que todos os países, de alguma forma, se voltem contra aqueles que ainda se recusarem a seguir seu controle. Esse rompimento causará uma série de eventos que culminarão em um grande conflito mundial, com países em guerra e milhões de vidas em risco. Em meio a essa turbulência, as falsas promessas de paz e prosperidade, oferecidas pelo anticristo, serão ainda mais atraentes. Ele estará manipulando as emoções e os medos das pessoas, jogando com sua vulnerabilidade em tempos de crise. Nesse contexto, muitos serão seduzidos pela ideia de uma salvação fácil, sem saberem que isso é a maior mentira já contada. O anticristo fará com que as pessoas acreditem que sua única chance de sobrevivência seja submeter-se ao seu governo, aceitando sua marca e se tornando parte de um sistema global de controle. A marca da besta será o selo de uma escravidão invisível, mas devastadora. Aqueles que se entregarem ao medo e à enganação não terão ideia de que estão se condenando a um destino de sofrimento eterno.
E é aí que a cegueira espiritual será fatal. Não perceber o que está acontecendo ao seu redor será o maior erro de muitos, levando-os à perdição. É possível perceber que o mundo já está se preparando para a chegada de um líder que terá um controle quase absoluto sobre as economias e as políticas globais. A crescente centralização de poder nas mãos de poucos, como vemos com grandes blocos econômicos, e a crescente influência de líderes autoritários, pode ser um prenúncio do que está por vir. O anticristo se aproveitará dessa estrutura para impor sua vontade, tornando impossível para a maioria escapar de sua influência. E enquanto muitos caem na armadilha do engano, acreditando nas promessas de um futuro melhor, estarão, na verdade, caminhando para sua perdição. O mais impressionante é que, nesse processo, a maioria das pessoas não perceberá o que está acontecendo. Os cegos espiritualmente serão aqueles que não estão preparados para enxergar as mentiras que serão espalhadas pelo anticristo e seus seguidores. Os falsos profetas, surgindo em nome de uma nova ordem mundial, terão o poder de persuadir grandes multidões, fazendo-as acreditar que estão no caminho certo. Como podemos nos proteger de tudo isso? A única maneira de resistir ao anticristo e à sua marca é fortalecer nossa fé em Deus, mantendo-nos alertas e conscientes de que nem tudo o que reluz é ouro. Este reinado será, sem dúvida, o mais desafiador de todos, pois ele não será baseado apenas em uma força física, mas em um domínio psicológico e espiritual. O anticristo se apresentará como alguém capaz de resolver todos os problemas do mundo, mas sua verdadeira intenção será destruir qualquer vestígio de fé verdadeira. O medo será uma ferramenta poderosa, e aqueles que não se prepararem espiritualmente podem ser facilmente seduzidos por ele. Nesse cenário, o falso profeta terá um papel crucial em reforçar essa enganação, fazendo com que o anticristo seja adorado como uma divindade. O controle será total, e a liberdade, uma lembrança distante. Enquanto isso, os cristãos serão os principais alvos dessa perseguição. Aqueles que resistirem ao anticristo serão marginalizados, perseguidos e, eventualmente, até mortos por sua fé. A pressão será imensa. O medo de perder a vida pode ser um dos maiores desafios a serem enfrentados. Mas, no final, a pergunta é: até onde estamos dispostos a ir para preservar nossa fé? Será que, diante do medo da perseguição, seremos tentados a ceder à pressão e aceitar a marca da besta? O verdadeiro teste de fé virá nos momentos mais difíceis. Em 2025, muitos acreditam que as condições para a ascensão do anticristo estarão quase completas. O mundo já está se unificando de várias maneiras, e enquanto o anticristo vai se preparando nos bastidores, o sistema de controle já está sendo montado. O tratado de paz que ele oferecerá será como uma ilusão de estabilidade, uma ponte para o domínio total. O grande desafio será discernir entre o que parece ser uma solução e o que, na verdade, é o caminho para a perdição. À medida que nos aproximamos desse período, a pergunta que fica é: como podemos nos proteger? Como podemos nos manter firmes em nossa fé diante de tamanha pressão e enganação? A resposta está na preparação espiritual. Devemos estar alertas, fortalecendo nossa relação com Deus e nos aprofundando nas Escrituras, para que, quando o anticristo aparecer, não sejamos tomados pelo medo ou pela enganação. Somente com uma fé inabalável poderemos resistir ao grande teste que está por vir. A luta será difícil, mas a vitória será daqueles que, como Daniel, permanecem fiéis até o fim. A profecia das 70 semanas, encontrada em Daniel 9, 24-27, é uma das passagens mais discutidas nas Escrituras, quando se trata de eventos que precedem o final dos tempos. Essa profecia é vista como uma linha do tempo que se desenrola até a vinda do Messias e a consumação do reino de Deus. A profecia fala de 70 semanas, onde cada semana representa um período de 7 anos. Ao longo dessas 7 semanas, o mundo passará por uma série de eventos cruciais, que incluirão a vinda do anticristo e o início de uma grande tribulação. Essa é uma das razões pelas quais muitos acreditam que 2025 será um marco importante, quando começaremos a ver o cumprimento dessa profecia. O cálculo das 70 semanas se divide em 3 períodos distintos: 7 semanas, 60 e 2 semanas,
E, finalmente, a última semana. A primeira parte da profecia fala sobre a restauração de Jerusalém, o que muitos interpretam como a reconstrução do templo. No entanto, a parte mais relevante para os tempos atuais é a última semana, que está associada ao reinado do Anticristo. Esse período final de 7 anos será marcado pela grande tribulação, onde aqueles que se opuserem ao Anticristo serão perseguidos, e muitos aceitarão a marca da besta em busca de sobrevivência. A abominação da desolação, mencionada em Daniel 9:27, ocorrerá no meio dessa última semana, quando o Anticristo romperá seu tratado de paz, revelando sua verdadeira face. Essa última semana é uma das razões pelas quais muitos estudiosos acreditam que estamos vivendo em tempos de preparação para o fim dos tempos. O aumento das tensões globais, o surgimento de um governo global mais forte e o crescente controle sobre a economia mundial são sinais claros de que estamos nos aproximando de um período de grande tribulação. Em 2025, muitas pessoas estarão se perguntando se este será o momento em que o Anticristo se manifestará de forma aberta. Quando ele surgir, muitos estarão cegos espiritualmente, sendo facilmente seduzidos pela promessa de uma falsa paz, e a marca da besta se tornará uma realidade inevitável para os que buscam segurança em um sistema de controle total. A última semana, marcada por esse período de tribulação, será um tempo de provações extremas. A profecia de Daniel 9:27 afirma que no meio dessa semana, o Anticristo estabelecerá a abominação da desolação. O que isso significa? É um momento em que ele fará uma aliança com Israel, e depois quebrará essa aliança, causando uma grande revolta. Durante esse período, muitos estarão desesperados, buscando qualquer solução para a crise, e o Anticristo se aproveitará disso para impor sua marca, sua autoridade. A promessa de segurança será tentadora, mas ao aceitar a marca, muitos estarão, na verdade, selando seu destino para a perdição. Este período de 7 anos será também uma era de grande enganação. O Anticristo, com sua falsa paz, convencerá muitos de que ele é a única solução para um mundo à beira do caos. Seus seguidores, cegos espiritualmente e dominados pelo medo, não perceberão que estão caindo em uma armadilha que levará à destruição. A marca da besta será um símbolo de submissão a esse sistema tirânico, e aqueles que a aceitarem estarão se afastando de Deus e do caminho da salvação. O que Daniel alertou há tanto tempo é uma realidade iminente para o futuro próximo, e em 2025, muitos poderão se perguntar se finalmente chegou o tempo de ver essa profecia se cumprir. O que podemos aprender com a profecia das 70 semanas é que enquanto muitos esperam uma grande revelação para o futuro, o tempo para a preparação é agora. Estamos vivendo em uma época em que os sinais estão se intensificando, e a possibilidade de um governo global sob a autoridade do Anticristo está cada vez mais próxima. O que podemos fazer para nos preparar? A resposta está em fortalecer nossa fé e buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Precisamos estar espiritualmente atentos, lendo as Escrituras e orando constantemente para que não sejamos seduzidos pela enganosa promessa de paz que o Anticristo oferecerá. Quando o Anticristo surgir e a grande tribulação se iniciar, muitos serão forçados a tomar uma decisão difícil: seguir o sistema global e aceitar a marca da besta, ou resistir, mesmo que isso signifique a morte. A pressão será imensa, mas aqueles que estiverem preparados espiritualmente terão a força necessária para resistir. Em um mundo onde a maioria estará em busca de segurança e controle, o único lugar seguro será em Deus. E é essa segurança espiritual que precisamos buscar agora. À medida que nos aproximamos de 2025, é importante refletir sobre o que está por vir. As profecias de Daniel não são apenas algo distante, elas estão se cumprindo diante de nossos olhos. O mundo está se preparando para a chegada do Anticristo, e com ele, a imposição da marca da besta. A única forma de nos proteger é fortalecer nossa fé, viver de acordo com os princípios divinos e manter nossa esperança em Cristo. Quando o mundo entrar em colapso e as falsas promessas de paz se espalharem, será tarde demais para aqueles que não se prepararam espiritualmente. Finalmente, o que a profecia das 70 semanas nos ensina é que, enquanto o tempo para a tribulação se aproxima,
Não podemos esperar passivamente. Devemos nos preparar agora, antes que a última semana comece. Devemos estar vigilantes, orando e buscando a sabedoria divina para entender os sinais que nos cercam. O reinado do Anticristo pode estar mais próximo do que imaginamos, e se não estivermos preparados, seremos facilmente enganados, como muitos serão, pela promessa de um futuro que, na verdade, levará à perdição. O tempo de se fortalecer na fé é agora. O papel de Israel nas profecias de Daniel é um tema crucial para entender o que está por vir. Desde os tempos antigos, Israel tem sido um ponto focal nas profecias que apontam para o fim dos tempos. Daniel, em suas visões, revela a centralidade de Israel no plano divino e no cumprimento de eventos futuros, especialmente no que diz respeito à vinda do Messias e ao domínio do Anticristo. A restauração de Israel, vista como um sinal dos tempos, já está se concretizando diante dos nossos olhos. Em 2025, muitos acreditam que o papel de Israel será ainda mais pronunciado, com eventos que podem acelerar o cumprimento das profecias de Daniel. A profecia de Daniel 9:27 menciona a abominação da desolação, um evento que ocorrerá em Israel, especificamente no Templo de Jerusalém. Muitos acreditam que, para que essa profecia se cumpra, será necessário que o Templo de Jerusalém seja reconstruído. Essa reconstrução tem sido um tópico quente ao longo das últimas décadas, com muitos sinais indicando que isso pode estar prestes a acontecer. O futuro de Israel está intrinsecamente ligado às profecias de Daniel, e sua posição no centro das atenções globais será decisiva para a realização do plano de Deus nos últimos dias. A reconstrução do templo, com a possível chegada do Anticristo e a imposição da marca da besta, marcará o momento em que muitos estarão cegos espiritualmente, aceitando a falsa paz. Israel tem sido uma nação marcada pela luta e pela sobrevivência em meio a adversidades, mas isso é parte do plano divino. O país, que foi restabelecido em 1948, tem se tornado cada vez mais uma nação-chave nos acontecimentos mundiais. A crescente importância política e religiosa de Israel é um reflexo direto das profecias de Daniel, que falam de uma luta constante, mas também da redenção final. Como o ponto de partida para muitos dos eventos finais, Israel será o palco onde a abominação da desolação acontecerá. O que muitos não percebem é que esse evento não será apenas uma ação política ou militar, mas uma ação espiritual de grande significado, onde a marca da besta será imposta como parte de um plano para dominar a humanidade. À medida que o mundo se aproxima de 2025, o papel de Israel nas profecias de Daniel se tornará ainda mais visível. O Oriente Médio, com seu complexo cenário político e religioso, será o epicentro de eventos que mudarão o curso da história. A presença constante de Israel nas notícias internacionais e seu envolvimento nas questões políticas globais são um reflexo direto das profecias que apontam para o fim dos tempos. A paz falsa que será oferecida pelo Anticristo se manifestará em Israel, onde ele buscará enganar muitos, prometendo uma resolução para os conflitos regionais. Esse tratado de paz será uma tentativa de manipulação, usando a promessa de segurança para conquistar as nações e submeter as pessoas à sua vontade. Nos dias de hoje, a figura de Israel é como um espelho para o que está por vir. Quando os líderes globais começarem a negociar a paz, como está previsto na profecia de Daniel, eles olharão para Israel como o centro da solução. Mas a verdadeira paz só virá quando o Messias retornar, e esse retorno será precedido pela grande tribulação e pela revelação do Anticristo. A marca da besta, como um símbolo de lealdade ao sistema global, será imposta a muitos, incluindo os que viverão em Israel. A tentação será grande, especialmente para aqueles que estiverem desesperados pela segurança e estabilidade, mas a verdadeira paz só virá quando as promessas divinas forem cumpridas. A luta de Israel é mais do que um simples conflito geopolítico. Ela é uma luta espiritual, e é isso que muitos não conseguem enxergar. O Anticristo, ao se aproximar de Israel, tentará enganar o mundo inteiro, criando um cenário onde muitos, cegos espiritualmente, irão se submeter ao seu sistema de controle.
Eles aceitarão a marca da besta como se fosse a única solução para a paz e a prosperidade. No entanto, ao fazer isso, eles estarão se afastando da verdadeira paz, aquela que só pode ser encontrada em Deus. Os cristãos, e especialmente aqueles que buscam a verdade espiritual, precisarão manter sua fé firme, mesmo diante da perseguição e da pressão, para aceitar o sistema do anticristo. Israel tem um papel central no retorno do Messias, mas antes que isso aconteça, muitos eventos precisarão se desenrolar, e a presença de Israel no centro dessas profecias será cada vez mais evidente. O governo global do anticristo, com sua promessa de uma paz falsa, levará muitas pessoas a aceitarem a marca da besta, especialmente em Israel, onde as promessas de segurança se misturarão com a enganação. A luta será intensa, e os cristãos precisarão se preparar, fortalecendo sua fé e se mantendo vigilantes, para não cederem à tentação do sistema mundial que está sendo preparado. O que é fascinante nessa profecia é como Israel, no meio de sua luta constante, será o centro da última grande batalha espiritual. O anticristo tentará se estabelecer em Jerusalém, mas a verdadeira vitória só virá quando o Messias retornar e estabelecer o reino de paz. Enquanto isso, a humanidade será testada, com muitos sendo enganados pela falsa paz que ele prometerá. A marca da besta será o selo daqueles que escolherem a mentira ao invés da verdade, o controle ao invés da liberdade espiritual. Como podemos nos preparar para esse futuro incerto? A resposta está em estar firmemente enraizado na fé e compreender que, enquanto a profecia de Daniel se desenrola, a nossa verdadeira salvação só pode ser encontrada em Cristo. Por fim, é inegável que Israel desempenha um papel crucial nas profecias de Daniel, e em 2025, esse papel será mais relevante do que nunca. À medida que nos aproximamos do cumprimento dessas profecias, devemos estar conscientes de que as escolhas que fizermos agora, em relação à nossa fé e à nossa lealdade, determinarão nosso destino. O anticristo e a marca da besta podem parecer soluções tentadoras em um mundo à beira do caos, mas a verdadeira resposta para a paz está no retorno de Cristo e na fidelidade a Ele. A batalha espiritual está em curso, e devemos estar prontos para resistir, mesmo que a pressão para ceder seja esmagadora. A profecia de Daniel também nos fala sobre uma era de grande conflito que antecederá a paz final. Essa guerra será não apenas física, mas também espiritual, com uma luta constante entre o bem e o mal, entre aqueles que buscam a verdade e aqueles que se entregam ao engano. Estamos vendo os sinais dessa guerra de formas cada vez mais evidentes: tensões geopolíticas, divisões entre nações, aumento da instabilidade econômica e um crescente clamor por uma paz mundial. Mas essa busca por paz, como as profecias nos alertam, será em grande parte uma enganação, uma falsa promessa que o anticristo usará para conquistar a lealdade das massas. A promessa de uma paz universal será a porta de entrada para um controle total, onde a marca da besta será imposta a todos aqueles que desejarem viver sob o regime global. Esse clamor por paz, que estamos ouvindo ao redor do mundo, é como uma preparação para o reinado do anticristo. Muitos líderes políticos e organizações internacionais têm se esforçado para promover acordos de paz, uniões econômicas e a centralização do poder em uma única liderança global. Tudo isso, embora apresentado como uma solução para os conflitos globais, na realidade, está criando as condições ideais para o domínio do anticristo. Esse líder surgirá como o grande pacificador, oferecendo um tratado de paz mundial que inicialmente parecerá uma vitória para todos, mas que, na verdade, será a maior invenção de todas. E à medida que essa paz for sendo imposta, aqueles que resistirem, aqueles que se recusarem a aceitar a marca da besta, serão marginalizados, perseguidos e, possivelmente, exterminados. Esse desejo desesperado por paz pode ser visto em como as nações estão cada vez mais interligadas. O medo de um grande conflito nuclear, por exemplo, tem levado muitos a buscar acordos e tratados internacionais que, à primeira vista, parecem ser em prol da paz. No entanto, o que está realmente em jogo é o controle global. O anticristo se aproveitara dessas iniciativas para se apresentar como a solução para todos os problemas. E com isso, muitos
cegos para a verdadeira natureza do poder que ele está tentando consolidar, se renderão ao seu governo, aceitando sua falsa paz, sem perceber que ela os levará diretamente à perdição. Esse conflito global será mais do que uma guerra física. Será uma guerra de valores, uma batalha espiritual pela alma da humanidade. Aqueles que não tiverem uma base espiritual sólida, que não tiverem a capacidade de discernir entre a verdade e o engano, serão facilmente manipulados. A promessa de um futuro sem guerras, sem fome, sem sofrimento, será o engano perfeito que fará com que milhões de pessoas aceitem a marca da besta, em troca de uma falsa sensação de segurança. O anticristo usará o medo da destruição e a busca por estabilidade para controlar as massas, manipulando os fracos e os perdidos para que eles se entreguem sem questionar. À medida que 2025 se aproxima, a busca por uma paz global se intensifica. As nações estão cada vez mais inclinadas a formar alianças que antes pareciam impensáveis. O sonho de uma governança mundial parece estar se tornando realidade. Organizações internacionais como as Nações Unidas e a União Europeia, por exemplo, estão desempenhando um papel crucial na tentativa de criar uma ordem global unificada. Porém, o que muitos não percebem é que essa ordem global está pavimentando o caminho para o anticristo e seu governo. Quando ele finalmente surgir, será difícil para os cristãos e aqueles que têm discernimento espiritual resistirem à tentação de aceitar a paz proposta, pois será uma paz disfarçada, camuflada sob a falsa promessa de uma vida sem conflitos. Para aqueles que estão atentos, a paz proposta pelo anticristo será facilmente identificada como uma armadilha. Sabemos que as Escrituras nos alertam sobre os tempos finais, quando os homens clamariam por paz e segurança, mas a paz viria com um preço alto: a perda da liberdade espiritual e a subordinação ao sistema do anticristo. Quando essa paz finalmente chegar, muitos, cegos para a verdadeira natureza desse sistema, se verão obrigados a tomar decisões difíceis, aceitando a marca da besta para poder viver, mas entregando suas almas ao diabo. O apelo pela paz será irresistível para muitos, mas aqueles que mantiverem sua fé em Cristo estarão prontos para resistir. E como devemos nos preparar para esse futuro incerto? A preparação espiritual será a chave para não sermos enganados por essa falsa paz. O estudo da Palavra de Deus, a oração constante e a vigilância espiritual são essenciais para que possamos discernir o que está realmente acontecendo. Não podemos nos deixar levar pela ideia de que a paz global será uma solução para todos os nossos problemas. A paz verdadeira só virá quando o Messias retornar e estabelecer seu reino. Até lá, devemos estar alertas, fortalecendo nossa fé e permanecendo firmes, mesmo diante da pressão de um mundo que estará sendo seduzido pela falsa paz do anticristo. Os sinais são claros e, à medida que nos aproximamos de 2025, é cada vez mais evidente que estamos nos preparando para viver uma época de grande conflito espiritual. Os falsos profetas, juntamente com o anticristo, tentarão convencer o mundo de que a paz está ao alcance das mãos. Mas essa paz será a maior mentira já contada. O único caminho para a verdadeira paz é a entrega total a Deus, a confiança em suas promessas e a resistência ao sistema que está sendo implantado diante de nossos olhos. Se não estivermos preparados, seremos mais uma vítima da enganação global. O conflito que está por vir será muito mais do que uma guerra física. Será uma guerra espiritual pela nossa alma. Em última análise, devemos lembrar que a paz prometida pelo anticristo é efêmera e ilusória. A verdadeira paz, que é duradoura e traz libertação, vem de Cristo. E somente aqueles que se manterem firmes em sua fé, não se deixando seduzir pela enganação do mundo, serão capazes de resistir ao grande teste que está por vir. O clamor por paz será alto, mas a verdadeira paz está além deste mundo. Que possamos estar preparados, espiritualmente alertas e firmes na nossa fé, para que, quando o momento chegar, não sejamos enganados pelo sistema do anticristo. À medida que nos aproximamos de um futuro cada vez mais incerto, os sinais do cumprimento das profecias de Daniel são cada vez mais evidentes. O controle global, a busca desesperada por uma paz falsa, a ascensão do anticristo e a crescente centralização do poder mundial
São realidades que não podemos ignorar. No entanto, em meio a tudo isso, há uma mensagem clara. O verdadeiro caminho para a paz não está nos sistemas humanos ou nas promessas de líderes, mas sim na fé inabalável em Deus e na resistência ao engano. O tempo de se preparar espiritualmente é agora, antes que seja tarde demais. Então, a pergunta que fica é: você está pronto para resistir às tentações desse sistema que se aproxima? Está pronto para manter sua fé firme, mesmo diante da pressão de um mundo que se rende ao controle? Agora é o momento de se fortalecer espiritualmente e se preparar para os tempos que estão por vir. Não espere mais. Busque a sabedoria e a clareza necessárias para enxergar além do engano. Se este conteúdo te fez refletir e despertar para a importância de estar alerta, não deixe de se inscrever no canal. Ative as notificações para continuar recebendo mais informações sobre as profecias de Daniel e como se preparar para os tempos finais. Não perca nenhum vídeo que pode transformar a sua visão sobre o futuro.